Fala, queridos alunos, beleza? Começando a nossa aula sobre classificação de fundos aqui na fábrica de certificação. Pessoal, vamos lá. Essa aula sobre classificação de fundos é um pouquinho maçante, tá? Não tem muito o que fazer, tem muita decoreba. Então eu vou passar para vocês aí, vou ler um pouco sobre o assunto e no final vai ter uma dica aí para que vocês consigam memorizar os tópicos mais importantes. É uma aula chata de decoreba, mas é importante ser passada porque pode ser que caia aí umas 2 ou 3 questões sobre isso. Então, se cair, estaremos preparados para acertar essas questões. Lembrando sempre, pessoal, aqui em cima, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e o nosso WhatsApp, tira dúvidas 24 horas por dia. Bora lá, pessoal. Classificação de fundos. Pessoal, é importante entender que dentro da renda fixa existe curto prazo, crédito privado, dívida externa, simples, que está simples aí, mas é simples. Vamos aqui, corrija, pessoal. Simples. Sim. Simples. Quase que eu erro de novo, tá vendo? Simples. E referenciado. Partiu entender cada um deles. Vamos lá, gente. Renda fixa. Pessoal, vamos pela lógica. Renda fixa. Renda fixa é importante você entender que, no mínimo, boa parte do percentual dele vai estar atrelado em renda fixa, né? Baixo risco, liquidez. Então, na renda fixa, o percentual mínimo dele é de 80% atrelado à renda fixa, tá certo? É importante guardar isso. Eu vou passar os tópicos mais importantes aqui, que pode ser que caiam na prova. Então, vamos lá, no mínimo 80%. Tá? O curto prazo, é importante vocês lembrarem que ele vai sempre ter um prazo médio inferior a 60 e no máximo aí 375. Guardem isso, por favor, pode ser que caia na prova, tá certo? Referenciado, título público e baixo risco 80% e ativos de companhia em índice de referência 90%. Percentual mínimo de 80 a 95. Esse derivativo aqui somente para hedge a gente sabe que é proteção, tá certo? E todos não são cobrados taxas de performance por motivos óbvios, né? Porque são fundos de renda fixa, eles tendem a ser mais conservadores, não tendem a superar o seu benchmark, então não tem por que pagar a taxa de performance, né? Uma vez que a taxa de performance ela só existe quando o fundo supera o seu benchmark, aí você paga uma taxa de performance pelo que ele conseguiu fazer acima do planejado. Beleza, pessoal? Crédito privado, importante guardar esse percentual mínimo sempre de 50% atrelado a crédito privado. Dívida externa, percentual mínimo de 80% atrelado à dívida externa. E simples, como é o simples, é praticamente tudo 95% em fundo simples e é o único que não precisa assinar o API, o termo de perfil do investidor, por ser um fundo sem risco, um fundo tranquilo de liquidez diária, é o único aí que não precisa do API, é o fundo simples, questão certa na prova, pode ser aí certamente que caia, então guardem, fundo simples é o único que não precisa de API ou termo de adesão. Beleza, pessoal? Lembrem sempre que fundo de ações, no mínimo, vai ter 67% atrelado em ação. E fundo cambial, no mínimo, 80%. Vocês observam aqui que aqui existe taxa de performance? Porque a gente está falando de fundo que existe mais risco. Se existe mais risco, ele tenta superar o benchmark. Caso supere, pode ser que seja cobrada a taxa de performance. Então lembre sempre disso, fundo simples, conservador, não existe taxa de performance, e os mais arrojados como cambiais e de ações, existe essa taxa de performance, pessoal, tá certo? Fundo multimercado, fatores de risco, não há percentual mínimo e não permite a taxa de performance, justamente por existir maior risco. Pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Vamos lá, fábrica de memorização. Pessoal, isso aqui ó, é uma colinha para a prova. Vocês anotam, vocês tentam guardar, pausa o vídeo, que é de suma importância vocês guardarem isso, porque certamente vai cair na prova, tá certo? O percentual, principalmente, de cada fundo. Então, fundo simples, guarda que é 95, porque
Ele é simples, ele não precisa de termo de adesão. Então uma pessoa ela só vai investir em algo sem a necessidade de assinar se aquele algo não tiver risco nenhum. Então praticamente tudo daquele fundo está em renda fixa, com liquidez diária, sem risco nenhum. Então é praticamente tudo, tá aí, 95% o mínimo para aplicações em fundos simples. Referenciado vai na mesma linha, de 80% ao contrário, que é de 80% a 95%. Aí vocês guardam que existe 3, que é no mínimo 80%, renda fixa, externa e cambial. Beleza, pessoal? Ações 67, crédito privado 50. Isso é decoreba, não tem muito o que fazer. Voltem, retornem, olhem cada um dos slides. Isso aqui é decoreba, infelizmente essa aula é um pouquinho chata. Usem aí as suas ideias. Se quiserem ideias de memorização, eu e a Thaís criaremos para vocês aí com o maior prazer. Pede no WhatsApp, a gente cria algum método de memorização, porque infelizmente isso não é algo que você precisa aprender para a vida, porque eu posso falar por experiência própria. Eu e a Thaís trabalhamos aí por 8 anos num dos maiores bancos do país, passamos por toda a área gerencial. Depois saímos do banco para exercer a função de agente autônomo de investimento em corretoras de investimentos. Então a gente conhece todo o universo, tanto renda fixa quanto variável. E isso aqui é importante você decorar para passar na prova, tá certo? Você não vai usar no dia a dia, dificilmente. E quando você aprender, você vai aprender naturalmente com o dia. Então o foco aqui, memorize para passar na prova. Eu sei que todos os módulos eu falo que é importante aprender e entender, e esse é o objetivo da fábrica, mas também o objetivo é que você seja aprovado, e esse módulo é decoreba, não tem muito o que fazer, tá certo, pessoal? Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham entendido a ideia dessa aula. Guardem, usem essa última tabela de percentual, se cair na prova vai cair sobre percentual, então tenta guardar aqui, ó, Simples 95, referenciado de 80 a 95, fixa externa e cambial 80, ação 67 e privado 50. Multimercado não tem nada porque não tem mínimo, tá certo? Beijo no coração de vocês. Partiu próxima aula, para a gente não perder o costume. Está aqui o meu coração aberto e um beijo no fundo do coração.